Meu nome é Célie Pinto e eu vou dar uma mini aula que eu chamei As Condições de Emergência do Bolsonarismo. E eu começaria dizendo que se o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro como presidente da República, é um acidente absurdo no Brasil, as condições de emergência do bolsonarismo, elas são profundas, são dadas, e ele não está no poder por um acaso, por um acidente. Ele está no poder porque há uma série de processos que se desenvolvem ao longo de muitas décadas e que eu gostaria de muito rapidamente pontuar aqui. E eu acho que nós precisamos começar a pontuar uma crise do capitalismo que já surge na década de 1980, até antes disto, com o neoliberalismo se instalando através de Margaret Thatcher e através de Ronald Reagan, 79 e 80, respectivamente, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nós temos um projeto que afronta a social-democracia que até então havia se estabelecido, e fica claro, a partir daquele momento, que capitalismo é aumento de justiça social, maior possibilidade de uma sociedade mais justa, é muito difícil e muito pouco provável que aconteça. Nós sempre devemos lembrar que, apesar de Reagan e Margaret Thatcher marcarem o início dessa avalanche neoliberal no mundo, já havia um experimento neoliberal feito pelos chamados Chicago Boys no governo Pinochet. Ou seja, naquela época havia uma ideia que democracia e desenvolvimento capitalista eram duas coisas que não conseguiam funcionar bem. Mas, felizmente, a história não é linear, a história ela é complexa, ela tem muitas idas e vindas, e a trajetória deste neoliberalismo desestruturante que nós estamos vivendo hoje não foi fácil, de 1980 até os anos 2000, até o fim, quando nós estamos na segunda década do século XXI. E não foi fácil porque houve reações importantes. Se na América Latina nós tivemos, neste período, ditaduras militares sanguinolentas, ditaduras militares civil-militares, que mataram, que torturaram, que censuraram, que colocaram o povo na miséria, nós tivemos reações democráticas muito importantes neste período. Nós tivemos experiências de democracia ligada a partidos de esquerda, a partidos de centro-esquerda, que fizeram projetos de democracia muito mais avançados do que a liberal democracia sempre proclamada como a democracia perfeita que existia nos Estados Unidos e nos países europeus. Nós temos experiências democráticas nas décadas de 90 e na primeira década do século XXI, que expandem a possibilidade de participação das populações, ou seja, há uma distribuição de poder na América Latina em experiências democráticas como a de Evo Morales na Bolívia, experiências democráticas como aconteceu no Equador, e nós temos a experiência brasileira, que aqui nos toca neste momento falar, que é muito importante, que é uma experiência onde ela se calca na Constituição de 1988, mas ela cria condições imensas para que
haja uma participação efetiva da população na democracia. E durante os governos do Partido dos Trabalhadores, isso se efetivou. Talvez não com tanta força como deveria ter acontecido, talvez limitado por uma série de contingências, mas realmente houve um aumento muito grande da participação nos conselhos, principalmente nos conselhos ligados às questões sociais na Constituição, nas conferências nacionais, na presença de movimentos sociais da sociedade civil dentro do aparato estatal, ou seja, nós tivemos uma participação popular original, importante e transformadora durante os governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Isso, de certa forma, cria uma reação muito grande por parte daquele projeto conservador que estava adormecido, mas não morto. E nós temos, a partir do fim do século XX, manifestações de direita muito fortes, tanto na Europa, na França com o Front Nacional, na Itália com a Liga do Norte e dentro da Igreja Católica, primeiro através do ideólogo da Igreja Católica, ainda na década de 90, Cardeal Ratzinger. Depois, nós já temos a questão de ideologia de gênero aqui na América Latina, na Conferência Episcopal Peruana, no fim do século XX. E nós vamos ver que aparece uma grande construção conservadora. E essa construção conservadora, ela aparece fundamentalmente através de questões morais. Não é apenas um slogan ser liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é fundamental para o estabelecimento de um projeto excludente. Para excluir, nós não podemos dar direitos. Então, o que nós vemos a partir do crescimento da direita no mundo é essa dificuldade de ver esses diversos grupos novos ou não tão novos, lutando por direitos e tendo direitos. Direitos, eu dou dois exemplos aqui, poderia dar muitos, como os direitos das mulheres, quando as mulheres começam a conseguir uma Secretaria Especial do Direito das Mulheres, quando as mulheres conseguem leis contra a violência doméstica, como a Lei Maria da Penha, depois a Lei do Feminicídio, quando as mulheres conseguem, dentro das universidades, criarem núcleos, criarem disciplinas. A mesma coisa acontece com o movimento negro, que consegue criminalizar o racismo, consegue transformar o antirracismo em uma luta forte e importante, consegue transformar o estudo da África em disciplina obrigatória no ensino fundamental, criam-se em todas as universidades importantes do Brasil centros de estudo africanos, disciplinas que falam da diáspora africana, da escravidão, da luta pela liberdade que a população negra teve no Brasil. Então, nós temos um momento de grande efervescência. Ao outro lado, nós temos correndo o neoliberalismo e a sua necessidade de acabar com essa estrutura avançada, que era limitada, mas já tinha muitos avanços e se propiciava a nós esperanças. A partir de 2013, nós temos um processo que ele conjuga duas coisas. Ele transforma o judiciário e principalmente a questão da corrupção. O judiciário transforma a questão da corrupção em uma questão política e, desta forma, ele desagrega a democracia participativa e a democracia
que está tentando se tornar um pouco mais igualitária. Ao mesmo tempo, nós temos, por outro lado, uma insatisfação das classes médias brasileiras pela perda de privilégios. Ou seja, a classe média brasileira achava que a universidade pública era dela. A classe média brasileira, ela se sente ameaçada pela a melhoria de vida dos setores populares, que começam a ter possibilidade de lazer, de chegar à universidade, de ter melhores salários, ter mais direitos. Então, isto juntou-se à ideia de corrupção para construir um discurso conservador que junta com o discurso da família. Então aparece as mulheres feministas como as mulheres que estão destruindo a família, como as igrejas tentando transformar toda a luta por direitos da mulher em luta a favor do aborto, ou seja, parece a mesma coisa. Todos os movimentos sociais são criminalizados e nós temos, então, uma tentativa com sucesso, e aí são as condições de emergência para que um Bolsonaro surja. Para que um Bolsonaro surja antes, se varreu tudo esse processo de democratização que estava acontecendo no Brasil, e se varre o partido, inclusive, que era o grande responsável, por isso que era o PT. Ou seja, o Lula não está na cadeia durante as eleições por nenhuma outra razão, e isso qualquer historiador no futuro saberá disso, nenhuma outra razão a não ser o fato dele estando solto, Bolsonaro poderia perder as eleições. Lula poderia nem ganhar as eleições, mas Bolsonaro não ganharia. Então nós temos vou tentando fechar rapidamente a aula, que já se está tornando muito longa, nós temos um capitalismo que não aguenta a sua versão mais social desde 1980, mas nós temos uma reação na América Latina muito grande a isto, uma reação à própria estrutura totalitária das ditaduras militares, e contra isto, contra este avanço da democracia, nós temos esta contra-revolução reacionária que traz o bolsonarismo até aqui. Me parece que, nesse momento, nós temos duas alternativas, duas possibilidades para pensar o futuro. E eu acho que o futuro pode se dar através de duas possibilidades. Uma delas é que nós tenhamos de viver por muito tempo sob o tacão de um governo autoritário não democrático. Bolsonaro, se ele vier por um acidente se reeleger, ele vai transformar o Brasil, ele e seus grupos, seu grupo militar, em um regime cada vez menos democrático. O que se pretende fazer no Brasil em termos de economia não se faz dentro de uma democracia. A outra alternativa é uma reorganização das forças de esquerda, uma reorganização das forças progressistas do Brasil, pensando em construir um projeto pós-capitalista de sociedade mais libertária e mais justa. Eu acredito que, como cientista política, como teórica, que trabalhou a vida inteira com teoria da democracia, me parece que justiça social se faz com duas coisas sempre juntas: liberdade e igualdade. Nós temos de lutar para que essas duas coisas não se percam e que nós não experiência democrática que nós construímos ao longo da última década do século XX e início do século XXI.